Êxodo 17, versículo 15, está escrito assim: E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Eu vou ler mais uma vez. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. Yahvé Nissi. Moisés, com esta fala, deixa claro: o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso estandarte, ou seja, o Senhor vai à nossa frente. Com o Senhor na frente, seremos vitoriosos. Deus nunca nos prometeu, amados, vida fácil. Deus nos prometeu vida vitoriosa. O próprio Senhor Jesus declara que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer, e é com o Senhor na frente que a vitória vem. Eu não sei quais são os inimigos que se levantaram na tua vida, mas se o Senhor for a tua bandeira, a vitória é garantida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então declare comigo: o Senhor é a minha bandeira. Você crê que Ele vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Traga sempre papel, caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Muito bem. A história do Êxodo, a história de Moisés e do povo que esteve na escravidão, é uma das mais conhecidas da Bíblia, não é? E tudo que está registrado aqui é para nos ensinar. O povo outrora esteve na escravidão durante 400 anos. Deus usa Moisés para os libertar. Eles atravessam o mar vermelho em seco. Deus opera um grande milagre. Chegam ao deserto lá do outro lado. Deus vai providenciar com que as águas amargas de Mara se tornassem doces. Depois eles clamam por alimento, Deus manda o maná. Eles pedem carne, Deus manda carne. Depois Deus houve a murmuração do povo porque faltava água, e Deus diz a Moisés: Moisés, vai no Monte Horebe, você vai ferir a rocha e vai jorrar água da rocha. E assim acontece. E aí eles se acampam em Refidim. E o inimigo vem, e o inimigo ataca. Olha o que diz aqui, Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amados, tudo o que aconteceu de literal no Antigo Testamento tem uma aplicação espiritual no Novo Testamento. Do mesmo jeito que aqui uma batalha será travada, do mesmo jeito hoje nós também travamos batalhas, também aparecem os inimigos. Eles estavam lá e o inimigo apareceu. E o texto aqui não diz, mas lá na frente, em Deuteronômio 25, no versículo 17 e 18, o texto vai dizer a maneira como o inimigo atacou. Então vamos aprender, porque a mesma estratégia o inimigo continua utilizando hoje. Acompanhe comigo, Deuteronômio 25, versículo de número 17. Olha a estratégia que o inimigo vai usar para atacar. Lembrando que o Amaleque aqui, estamos falando do povo amalequita. O primeiro que deu origem a este povo foi neto de Esaú. Se você ler o texto de Gênesis 36, que vai tratar da descendência de Esaú, vai falar que o primogênito de Esaú foi Elifaz, e um dos filhos de Elifaz foi Amaleque. Mas aqui no tempo de Moisés, não é mais o Amaleque o primeiro, é agora a descendência, os amalequitas. Deuteronômio 25, versículo 17 diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque, o povo amalequita, no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda,
todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Então, qual foi a estratégia que o inimigo usou, minha gente? Cilada, astúcia. Como assim? À frente do povo de Israel ia Moisés, ia Josué, iam os homens, aí depois as mulheres, as crianças, por último, lá no fim, os idosos, os mais fracos. Qual foi a estratégia do inimigo? Ele não atacou pela frente, ele atacou pela retaguarda. Foi matando os idosos, foi matando mulheres e crianças, atacou pela retaguarda e não pela frente. Do mesmo jeito que o inimigo atacou aqui com cilada, com astúcia, o inimigo da nossa alma também continua agindo com cilada e com astúcia. É por isso que nós temos que estar de olhos abertos, nós temos que estar apercebidos. Quando o inimigo veio e atacou, volte lá comigo em Êxodo 17, Moisés, percebendo a atuação do inimigo, chama Josué e diz o seguinte, Êxodo 17, versículo de número 9, e essa vai ser a primeira de diversas batalhas que o povo vai travar rumo à terra prometida, e todas as batalhas com Deus à frente eles vão ter êxito. Eu não sei qual é a batalha que você está travando, você vai ter êxito também, em nome de Jesus, você vai ter, creia. Êxodo 17, versículo 9 diz assim, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés tem uma compreensão de que a batalha aborda duas frentes. Como assim, pastor? Uma frente que é física, que se vence com a espada, e uma outra que é espiritual, uma outra que é pela fé. Deixa aqui marcado que já voltamos, no livro dos Salmos, no Salmo 144, no versículo 1, está escrito o seguinte, vamos ler, acompanha aí comigo, Salmo 144, Davi também tinha essa compreensão, Salmo 144, versículo 1, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Aqui não é uma figura de linguagem, não é uma repetição de ideias, não é um pleonasmo, repetição da mesma coisa, não. Ele está falando de duas coisas diferentes. Quando ele fala, adestra as minhas mãos para a peleja, ele está falando de treinamento militar, está falando de habilidade com espada física, de habilidade, de destreza física para empunhar uma espada. Todavia, quando ele fala, e os meus dedos para a guerra, ele está falando de algo espiritual, porque com os dedos ele tocava a harpa. Lembra quando ele ia na casa do Saul e os demônios estavam lá? Quando Davi chegava, tocava a harpa, ele cheio do Espírito Santo, a presença de Deus se manifestava, os demônios batiam em retirada. Ele já compreendia que a guerra se vence pela fé, se vence de maneira espiritual. E meu irmão, minha irmã, a luta pode estar grande na tua vida, mas é na presença de Deus que a vitória vem, é combatendo pela fé. Volte comigo em Êxodo 17, porque esse episódio tem muito a nos ensinar. O texto vai mostrar algumas atitudes que nós também devemos ter para ter êxito. O texto diz que Moisés fala a Josué para ele ir à batalha e que no outro dia estaria no cume do outeiro. No versículo 10, Êxodo 17, 10, está escrito assim, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Olha só, o inimigo apareceu, não era esperado, não era aguardado, e do mesmo jeito hoje em dia os inimigos aparecem. E o inimigo que tem assolado muita gente é o desânimo, um outro que tem assolado grande parte do povo é a ansiedade, a depressão, sem contar, isso eu estou falando de maneira geral. Muita gente tem sido assolada nesse sentido. Outros têm os seus problemas pessoais. De repente, a doença aparece. De repente, um problema conjugal aparece. De repente, um problema financeiro aparece. Independente de que problema seja, de que luta se levantou na tua vida, saiba que o Senhor está com você, Ele não vai te deixar só. E a palavra aqui vai nos mostrar que três coisas são fundamentais
para que a vitória venha. A primeira delas é ter fé, é acreditar. A segunda delas é obedecer a palavra do Senhor. E a terceira é oração, uma oração intercessora, uma oração com fé. O texto diz que Josué fez o que Moisés lhe disse. Moisés subiu no cume do monte para fazer o quê? O Moisés ia com espada? Não. O Moisés ia com escudo? Não, ele ia com fé, ele foi para orar, ele foi para clamar, ele foi para interceder ao Senhor. E assim, meu irmão, hoje a nossa batalha não é contra carne nem sangue, a nossa luta é espiritual, e se vence pela fé, e se vence com oração, e se vence com obediência à palavra do Senhor. Diz o versículo 11: e acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Levante suas duas mãos assim, estenda assim as suas duas mãos, as duas, estica a mão, estica o braço, estica, segura aí. Era isso que estava acontecendo. Não é para cima não, é assim, ó, mais ou menos assim. Ele estendia assim, ó, segura aí, estica a mão, Brenda, estica a mão, que eu estou vendo o braço encolhido aí. Assim não, que assim dá descanso, estica a mão. Moisés fazia assim, porque ele estava no alto, ele estava lá no outeiro, no monte, no lugar alto. O povo estava lá embaixo na guerra. Então, quando ele estendia a mão, o povo prevalecia, não é? E é algo curioso isso, porque se nós lermos o versículo 7 desse mesmo capítulo, o texto vai dizer que o povo murmurou contra Deus e tentou a Deus, questionando: Deus está no meio de nós ou não? Está ou não está? E é curioso a informação que do hebraico a palavra usada para no meio de nós é a mesma palavra que é usada para dentro de nós. Já cansou os braços, evangelista? Continua de braço levantado, segura aí, não é? A mesma palavra usada para meio de nós é a mesma do hebraico usada para dentro. O povo queria ter certeza, Deus está ou não está? A batalha, Moisés está lá com a mão levantada, e quando Moisés está levantada, sabe o que significa? Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor, nós precisamos da Tua força, Senhor, nós precisamos do Teu poder. E quando Moisés assim fazia, rendido na presença de Deus, o Senhor ia fortalecendo os homens, ia renovando a força, e eles iam com coragem, eles iam com ânimo, eles iam prevalecendo. Em outros textos bíblicos, pode baixar a mão, que eu acho que você já cansou, né? Já está cansado? Em outros textos bíblicos, por exemplo, no tempo do rei Josafá, o texto diz, houve uma batalha também, aliás, né? O inimigo veio, mas não chegou a ter batalha, porque o próprio Deus eliminou o inimigo. Deus fez o inimigo se voltar um contra o outro. Só que nessa batalha aqui, o povo vai ter que batalhar. O povo vai ter que ir lá, ó, matar gente, espada para lá, espada para cá, e corta o pescoço, e fura o bucho, e vai, e mata. Eles tinham que ir. Só que com a intercessão de Moisés, com a oração de Moisés, com a fé dele, Deus está aqui conosco, Deus vai nos dar a vitória. Deus ia fortalecendo os homens iam tendo força, ânimo, coragem. Só que quando ele baixava a mão, o inimigo vencia. Mão levantada representa rendição na presença de Deus. Mão levantada significa dependência de Deus. Meu irmão, é de mãos levantadas que nós vencemos. É crendo no Senhor. Não é na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa habilidade. É no Todo-Poderoso. É por isso que você tem que estar de mão levantada. E não só de mão, mas de olhos também. Porque quando nós levantamos os olhos para os montes, é de lá que vem o socorro. É do Senhor que criou o céu e a terra. É do Todo-Poderoso. Meu irmão, não baixa as mãos, não baixa a cabeça, porque o teu Deus é contigo para te dar vitória, e você tem que fazer a tua parte, e você tem que levantar as mãos e não esmurecer. Nós vivemos num tempo de gente que a mão está baixando, está cansando, está desanimando, está esmurecendo, está deixando o inimigo prevalecer. Nós não podemos deixar o inimigo prevalecer, meu irmão. Deus é com você, creia nisso, mas Ele não vai fazer o que é para você fazer. Ele não vai descer do céu para fazer o que é para nós fazermos. Ele faz o impossível, o possível somos nós. Moisés não estava só, Moisés estava com outros dois. Você lembra quem era? Arão e Hur. Eles perceberam esse detalhe. Quando Moisés está com as mãos levantadas, nós vencemos. Quando ele baixa a mão, o inimigo prevalece. Tendo essa percepção espiritual, eles vão tomar uma atitude. Versículo 12, Êxodo 17, 12.
Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Você não ficou, acho que 1 minuto, 2 já cansou a mão, já estava aí de mão caída. Imagine, a batalha aqui vai do nascer do sol até o pôr do sol, é um dia inteiro. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Eles perceberam, a batalha é duradoura, a batalha não vai acabar em meia hora, a batalha vai demorar horas e horas. Então nós temos que providenciar um meio de termos êxito. Eles viram a pedra, Moisés tem que estar sentado. O que tem que estar levantado são as mãos. Preparam uma pedra, sentam Moisés na pedra, e diz ainda o versículo 12: e Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Arão e Hur perceberam, as mãos dele não podem abaixar. Querido, querida, se cerque de gente que é Arão e é Hur na tua vida. É gente que vai orar por você, é gente que vai interceder por você. Sabe qual é o problema de muita gente? Que está cercado de gente que quer matar a fé. Aparece um problema, uma dificuldade, já diz, entrega logo, desiste logo. Tem gente que se cerca de gente, por exemplo, tem um problema conjugal, ele diz, separa que é melhor. Tem um problema de saúde, já aí vai morrer, viu? Eu conheci um fulano que assim, por muito mesmo, morreu. Tem um problema financeiro, e rapaz, agora não limpa mais o nome não, você está enrolado, está devendo só 2, Deus e o mundo, e acabou. Conheço gente que vê o outro com problema, por exemplo, problema psicológico, ou problema emocional, ou ansiedade, ou depressão, e vai morrer doido. Meu irmão, não se cerque de gente assim não. Procure se afastar de gente assim. Chegue próximo, procure gente para estar próximo de você. Arão e Hur que vão sustentar as tuas mãos. Arão e Hur que vão dizer, eu estou aqui orando por você, eu estou aqui intercedendo por você. Você não vai desistir, você não vai desfalecer, você não vai desanimar, você vai assentar na rocha, você vai estar firmado na rocha, e essa rocha tem nome, é Jesus Cristo, e essa rocha que vai te segurar, e você não vai desistir, e que no depender de mim, você vai ficar de mão levantada para vencer. Mas espiritualmente também, aqui o texto fala literalmente de Arão e Hur, mas a palavra nos fala de duas coisas fundamentais para vencermos o inimigo. Vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 12. Livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 11, nós encontramos aqui duas coisas que tem que estar conosco o tempo todo. Sem elas não vencemos. Apocalipse 12, versículo 11, está escrito assim: e eles, o povo de Deus, o venceram, o inimigo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue do Cordeiro tem que estar sobre a tua vida, a palavra do Todo-Poderoso tem que estar sobre a tua vida, meu irmão. Crendo que o sangue do Cordeiro está sobre você, pode o inimigo se levantar, mas maior é o que está contigo. O Cordeiro, ele morreu por você, ele derramou sangue por você, e esse sangue te lava, e esse sangue te limpa, e esse sangue te purifica. Mas hoje ele é o Todo-Poderoso que vive, que reina, está sentado no trono e tem o poder, o controle na mão para te abençoar e vitória para te dar. O sangue dele está sobre a nossa vida. E não só o sangue, a palavra do seu testemunho tem que estar em nós. Essas duas coisas são fundamentais de estarem na nossa vida. Quantos estão sendo oprimidos porque o inimigo tem trabalhado aqui na mente? Atendo diversas pessoas dizendo que não tem força para orar, não tem força para vir à igreja, não tem força para nada. Gente que já ouviu uma voz dizendo, tira a tua vida, que é a melhor coisa que você faz. Ouviu já uma voz dizendo, acaba com esse sofrimento, você não vale nada mesmo, você não tem valor nenhum. Essa voz que diz essas coisas é a voz do inimigo da nossa alma. O inimigo quer colocar cada pessoa lá embaixo, desvalorizar. Meu irmão, minha irmã, você é valioso, você é valioso. Jesus derramou até a última gota do sangue dele por você. A tua vida tem valor, a tua alma tem valor. Sobre a tua vida tem que estar o sangue do Cordeiro, e quem está em Cristo não tem condenação nenhuma. O inimigo pode apontar, o inimigo pode acusar, ainda que o inimigo diga que você não tem valor, você tem que abrir a boca e declarar, eu sou valioso, eu sou valiosa, porque o Senhor morreu por mim, ele derramou o sangue dele por mim, eu não vou desistir não. A luta está vindo, a dificuldade está acontecendo,
vencendo, mas o meu Deus vai me dar vitória. A palavra diz, vamos ler aqui, na carta de Tiago, volte aí algumas páginas, na carta de Tiago, abra aí comigo, carta de Tiago, versículo de número 2, o texto vai dizer assim: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Ô pastor, na minha tradução está cair em várias tentações. O sentido do texto é passar por provações. Lembrando que Deus, Ele prova a nossa fé. Qual o intuito da prova? Preguei sobre isso, expliquei isso outro dia, mas vou repetir. O intuito da prova é no mesmo sentido de que quando se acha o ouro na terra, por mais que ele seja limpo com água, não é completamente purificado, ele tem que passar pelo fogo. O fogo tira a sujeira do ouro e faz o ouro brilhar. O sentido da prova é Deus fazer aparecer em nós o melhor. Como assim? Você já reparou que é durante as provas mais duras, as dificuldades mais acirradas que você ora mais, que você busca mais, que você jejua mais, que você se dedica mais, se empenha mais? Então Deus faz aparecer em nós oração perseverante, Deus faz aparecer em nós humildade, Deus faz aparecer em nós perseverança, Deus faz a nossa fé brilhar como ouro. Deus não tenta, Deus prova. A tentação, quem tenta é o diabo, é justamente o inverso. Enquanto a prova é para aparecer o melhor, a nossa fé brilhando e resplandecendo, a tentação é para aparecer o pior, o pecado, a promiscuidade, a distância de Deus, o afastar-se de Deus, não é? O distanciamento do Senhor, o amor e o zelo pelo pecado, a dedicação a Ele. Quem tenta é o diabo, Deus não tenta, Deus prova. Mas a palavra deixa claro que nós passamos por provas, não permanecemos. O inimigo pode ter vindo sobre a tua vida, meu irmão. A prova pode ter chegado, a luta pode estar grande, mas o Senhor tem vitória para te dar. Agora é necessário compreender o seguinte: tem problemas, tem lutas que passam na nossa vida como um avião, rápido, não é? Você já andou de avião, já viu um avião passando? É rápido. Tem problema que você tira de letra, é rapidinho, acabou. Tem outros problemas que passam como um carro, já dá para um pouquinho mais lento, mas vai. Tem outros que passam como alguém andando a passos lentos. Ei, está demorando. Já tem alguns outros que é como a tartaruga. Parece que não vai terminar nunca, mas termina. Se você continuar firme crendo, se você continuar na fé, se você continuar orando, se você continuar obedecendo, se você continuar crendo na palavra, vai passar pelo problema e vai ter vitória em nome de Jesus. O problema não pode te parar. Ô pastor, mas o desânimo chegou. Você vai vencer esse desânimo porque o Senhor é contigo. Ô pastor, mas a angústia chegou. Deus vai tirar essa angústia. A ansiedade bateu, você vai lançar sobre ele, ele vai tirar de você. Ah pastor, mas a depressão chegou. O teu Deus vai mudar essa história na tua vida. Se você crer e fizer a tua parte, ele é fiel para operar. Não pode desistir não. Volta lá comigo em Êxodo 17. O texto diz então que depois que o Arão e o Hur sentaram Moisés na rocha, seguraram as suas mãos, Josué foi para cima do povo, foi para cima do inimigo. Êxodo 17, versículo 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Josué foi para cima com coragem, Josué foi para cima com ímpeto e venceu o inimigo e colocou o inimigo por terra e teve êxito. Ah, meu irmão, aqui Josué era o general, aqui Josué liderava, mas para nós o nosso general se chama Jesus Cristo e ele já triunfou sobre o inimigo, ele colocou por terra principados, potestades, toda a força do mal e já nos fez mais do que vencedor. Ah, meu irmão, tome posse dessa palavra. Você pode estar numa guerra acirrada, travada, mas o teu Deus é contigo para te abençoar. Ele tem que ser o teu general e é a bandeira dele que tem que ir à nossa frente. Todo exército vai com uma bandeira para a guerra, vai com um estandarte para a guerra. Você já viu isso em filme? Vai lá com a bandeira. Quando terminou a batalha, versículo 17, onde começamos a mensagem, e Moisés edificou um altar em adoração a Deus e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Yahvé de si,
Êxodo 17:15. O Senhor tem que ser a nossa bandeira. O Senhor tem que ser a nossa causa. Meu irmão, quando o Senhor vai à nossa frente, a vitória é garantida. Nós temos que fazer o possível, e Ele faz o impossível. E é possível para mim e para você crer. É possível para mim e para você orar. É possível para mim e para você obedecer a palavra. É possível para mim e para você tomar posse do sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. É possível para mim e para você tomar posse da palavra, empunhar a espada do Espírito e acreditar: Deus me deu a vitória, eu vou fazer a minha parte. Ainda que o desânimo chegue, a ansiedade chegue, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de perseverar, eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de acreditar. Essa vitória vai chegar. Essa luta que eu estou passando hoje vai ser o testemunho que eu vou contar amanhã. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não deixe o desânimo te assolar, batalhe pela fé. Para terminar, na carta de Judas, versículo 3, o Espírito Santo desperta Judas para encorajar os irmãos a batalhar pela fé. O desânimo está generalizado, minha gente. A apostasia está generalizada. Vai no shopping essa hora para você ver se não está lotado, entupido. Vai nos supermercados aí para ver se não está lotado, entupido. Olha a igreja. Poderia estar lotada, não poderia? Olha só. Tem muita gente que dá desculpa para Deus. Dá desculpa. Não batalha pela fé. Carta de Judas, pastor, onde é que fica a carta de Judas? Fica antes do Apocalipse, depois das 3 de João. Esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá? O Iscariotes se matou, se enforcou. Esse Judas é o meu irmão do Senhor Jesus. No versículo 3 ele diz o propósito do Espírito Santo ter inspirado ele a escrever essa carta. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, grife daqui em diante: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha só, o texto diz, não é, batalhar pela fé. Não é? O que é exortar? É encorajar. Judas está encorajando os irmãos a continuar batalhando. Nesse tempo aqui, já tinha gente desfalecendo. Já tinha gente desanimando, já tinha gente recuando, já tinha gente que não tinha mais força para orar, tinha gente que não tinha mais força para ir ao culto. A perseguição era acirrada, a luta era difícil, o inimigo tinha se levantado. Eu não sei qual foi o inimigo que se levantou na sua vida, meu irmão, mas se você perseverar, a vitória já é sua. Se você não desistir, se você continuar firme na fé, se você continuar crendo, o teu Deus é contigo, o teu Deus vai à tua frente, Ele é a tua bandeira e é Ele que vai te dar a vitória. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Moisés foi para a batalha pela fé. Josué foi para a batalha física. Moisés para a batalha espiritual. Hoje a nossa luta é espiritual. E nós vencemos com armas espirituais. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor. Revestidos, obrigado querido, revestidos pelo poder de Deus. O desânimo vem para todos. Nós não podemos deixar ele prevalecer. A angústia vem para todos. A ansiedade vem para todos. Nós não podemos deixar eles prevalecerem na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. O salmista vai dizer: pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Se você não crer, quem é que vai crer? O Evangelho de Marcos, capítulo 6, o texto vai dizer que Jesus foi impedido de operar milagres, maravilhas, por causa da incredulidade do povo. Nós temos que acreditar, nós temos que ter fé, o nosso Deus está no controle, nada foge do controle dEle, Ele tem poder no céu e na terra para operar na tua vida, Ele é o Todo-Poderoso, nada é impossível para Deus. Essa batalha aqui foi vencida em primeiro lugar pela fé. Deus já te deu a vitória. Declare comigo: Deus já me deu a vitória. A palavra diz: em Cristo somos mais do que vencedores. Não é seremos, eu já sou. Está escrito, 1 de João 5,4, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé tem que vir acompanhada de oração. A fé tem que vir acompanhada de obediência à palavra, de prática dela.
Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Eu não sei quais são os inimigos que você está enfrentando, quais são as adversidades, os problemas, as lutas. Talvez você esteja enfrentando uma depressão terrível, uma crise de ansiedade. Talvez você entrou hoje aqui por essas portas determinado ou determinada a se divorciar, a se separar. Talvez você entrou hoje aqui já não tendo mais forças para nada. Talvez o problema seja financeiro. Eu não sei qual é o inimigo que se levantou na tua vida. Eu sei de uma coisa: se o Senhor for a tua bandeira, a vitória vai chegar na tua vida. E nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.